RMS News, notícia da hora, jornalismo para você conectado na internet. Obrigado pela audiência. Informação no momento em que ela acontece. Fique bem informado com o rmsnews.com.br. Nesta edição do Notícia da Hora, recebo a vereadora Yara Bernardi, do PT. Com ela vamos conversar sobre o Fundeb, Fundo Nacional de Educação, e também sobre a atual realidade das nossas escolas na cidade de Sorocaba. Obrigado pela audiência, a você que nos acompanha pelo nosso portal e pelas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Curta e compartilhe nossa página na plataforma que você estiver assistindo neste momento. Sempre muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E já começamos destacando essa questão que envolve o Fundeb, onde integrantes da chamada Bancada da Educação acenderam um sinal amarelo com a ação de última hora do governo de Jair Bolsonaro para modificar a proposta de emenda à Constituição PEC do Fundeb, Fundo Nacional da Educação Básica. Apesar do consenso formado em torno do texto da relatora, a deputada professora Dorinha, do DEM, do Tocantins, parlamentares já demonstram preocupação com a articulação do Palácio do Planalto com o chamado Centrão. A previsão dos deputados é começar a votar a renovação do fundo, que, pelas regras atuais, deixaria de existir no fim deste ano. Com a aprovação de uma PEC, precisa do voto de ao menos 2/3 dos deputados e dos senadores em 2 turnos da votação em casa, em cada casa. Ou seja, a avaliação é a de que será difícil manter o texto original se o Centrão não cumprir a palavra e apoiar o acordo. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com a relatora do Fundeb na Câmara dos Deputados, Yara Bernardi, hoje vereadora na Câmara Municipal de Sorocaba, pelo Partido dos Trabalhadores. Vereadora Yara Bernardi, satisfação imensa tê-la conosco aqui no rmsnews.com.br. Como conhecedora profunda deste tema, qual a análise que se faz dessa articulação do governo Jair Bolsonaro em querer apresentar mudanças ao Fundeb, como a inclusão de um dispositivo para destinar 5% do repasse da União ao Fundeb e a transferência direta de renda, entre outras alterações? Satisfação, vereadora. Olá, Oliveira, estou aqui no meu gabinete da Câmara. Obrigada por falar com você também na nossa RMS News. E obrigada pelos aluninhos que você botou aí no fundo da tela. Uma homenagem a você, professora, sempre. Muito interessante. Já mostra uma classe aqui, que era antes da pandemia, com muito aluno até, muito juntos, né? Muito juntos, que agora, nesse período, não poderia acontecer. Oliveira, o Fundeb é um fundo contábil, uma emenda constitucional que nós apresentamos, inclusive, foi iniciativa da bancada do PT, quando o presidente Lula assumiu, adotou a proposta de se criar um fundo que financiasse a educação no Brasil todo. Desde 88, no Brasil aí, 2020, desde o descobrimento, nós nunca tivemos uma lei específica que, de fato, garantisse o direito constitucional das crianças e jovens terem o direito à vaga. Posso dizer, posso colocar na Constituição que a educação é um direito de todos, mas se eu não faço projetos de lei, estruturas, não construo estruturas profissionais para garantir esse acesso e recursos, esse acesso não está garantido e a criança não tem a creche, não tem a pré-escola, o fundamental, o ensino médio. Seria o ensino básico para todos os brasileiros. O Fundeb é um fundo contábil, uma emenda à Constituição brasileira, não é uma lei comum, que capta recursos, em cada estado tem a sua conta no Fundeb, é um fundo contábil, e redistribui. Se a cidade tem tantos alunos, naquela cidade tem que chegar o recurso para a sustentação de todos esses alunos. O dinheiro vai para o fundo das cidades e volta para a cidade. Sorocaba recebe mais de 100 milhões a mais do que ela coloca no fundo, porque ela tem muitos alunos. Um exemplo disso.
E ele foi criado com o tempo e aprovamos na época, inclusive a União coloca dinheiro, viu? Os estados e os municípios colocam dinheiro nesse fundo. É isso que garante o salário dos professores hoje. O piso salarial nacional, que nenhum professor pode ganhar menos, vai chegar perto de R$ 3.000 em todo o Brasil. Porque antes nós tínhamos aquele desastre completo, que era professor ganhando nada em determinados lugares. Eu vou até falar um pouquinho sem máscara, porque eu estou sozinha aqui no meu gabinete. Ok, fique à vontade, até facilita para Eu vim o na rua internauta. correndo para entrar na live com você e não tirei a máscara, mas está difícil de falar com máscara todo esse tempo. Eu começo a tossir daqui a pouco. Esse fundo tinha duração que termina neste ano de 2020, 15 anos. E se ele não for renovado, é um desastre para as finanças das prefeituras e dos governos estaduais, que já estão com problemas seríssimos. E aí você perde, inclusive, a garantia da vaga, porque cada criança chegar à creche, ela é opção, mas se a mãe ou o pai, os pais procurarem a creche, tem que ter a vaga. A pré-escola é obrigatória, o fundamental é obrigatório, o ensino médio é obrigatório. Mesmo assim, nós temos aí quase 10 milhões de analfabetos no Brasil e muitos jovens fora da escola, principalmente no ensino médio, e muito que se avançar na área da educação. O Fundeb foi a primeira lei que, de fato, construiu os recursos e os mecanismos para que o recurso chegue em qualquer ponto desse Brasil e a criança e o jovem tenham a vaga assegurada. A merenda, a sala de aula, uma escola decente. Então, chega esse recurso nas prefeituras. E ele é fiscalizável, é transparente. Você pode fiscalizar pelo Banco do Brasil, pelo Conselho do Fundeb nas escolas, na cidade. E até colocando para você nós tivemos, acho que, 4 ou 5 ministros da educação, e cada um que chega lá diz que quer recomeçar a discussão. O Fundeb e a nova proposta de Fundeb, que deve ser aperfeiçoada, ela já está em discussão há quase 2 anos. Eu fui convidada para ir para Brasília 2 vezes, porque eu fui a relatora responsável por essa emenda constitucional, Oliveira, quem nos acompanha aqui, quando ele chegou à Câmara, depois foi para o Senado, aprovado por quase unanimidade na época. Há quanto tempo está em discussão na Câmara, vereadora? Quase 2 anos. Mais de 2 anos. Sabíamos que nós tínhamos que renovar em 2020. Então, a discussão vai e vem. No governo Temer não avançou. A professora Dorinha é do PSDB, acho que de Mato Grosso. Ela foi a responsável, como eu fui na Comissão de Educação, pela relatoria na Câmara. Há 2 anos de debate, todo tipo de proposta chegando de aperfeiçoamento, né? Porque ele tem que avançar. Uma lei que você constrói, 15 anos depois, ela pode e deve ser melhorada. A partir daí, cada ministro que chega agora no governo Bolsonaro e no governo Temer não avançou nada, quer dizer que quer rediscutir tudo. Em linhas gerais, para o cidadão aqui na base, desculpe, para o cidadão aqui na base, o que representa? Qual é o significado do Fundeb? O que ele representa na prática para o pai, a mãe de aluno, para o aluno no dia a dia? Se a gente for ver nas nossas famílias, Oliveira, quem nos acompanha aqui, as gerações anteriores não tiveram, a maioria da população não teve a educação assegurada. Hoje ela é assegurada, porque o recurso chega, é obrigatório o ensino. A criança tem que ser matriculada. Se os pais não matricularem a criança, e o recurso tem que chegar. 25% Se você for ver a sua família, os pais, os avós, muitos não tiveram sequer tiveram a oportunidade de determinar aquilo que você falava do ensino primário. E hoje nós temos um ensino básico que vem creche, pré-escola, ensino fundamental e médio, como tem que ser oferecido para todos os brasileiros. E é o financiamento. Este é o fundo que financia isso. Na cidade de Sorocaba, a responsável pelo ensino básico até o fundamental é a prefeitura, junto com o Estado, que oferece o ensino médio e um pouco do fundamental também. Então, essas contas são feitas em cada estado desse Brasil. Na lei que nós aprovamos, a União colocava 10% dos recursos, na época foi o que conseguimos aprovar, para ajudar os estados mais pobres, quando a conta não fechava. Eu tenho tanto de recurso no fundo, mas eu tenho muito mais alunos do que eu consigo sustentar, porque tem um custo aluno.
O aluno da creche custa tanto, o aluno do fundamental custa tanto, do médio custa tanto. Se não fecha a conta no Estado, a União põe o dinheiro lá. Hoje é uma chamada verba carimbada. Isso, e paga o salário dos professores. 60% desse recurso paga o salário dos professores. Aquela desigualdade que nós tínhamos no salário dos professores em todo o Brasil, ela foi praticamente equacionada com essa verba do Fundeb. É o piso. O governador, o prefeito pode pagar mais, mas o piso ele tem que pagar. Nivelou minimamente aquela vergonha nacional que eram os salários mais disparatados para os professores. Agora, com esses recursos, ou seja, com essas propostas do governo federal, por exemplo, em apresentar mudanças, entre essas mudanças, a inclusão de um dispositivo para destinar 5% do repasse da União ao Fundeb, a transferência direta de renda, entre outras alterações. Na sua avaliação, isso ou seja, deixa o plano com menor possibilidade de investimento na educação? É isso? Ou essa... Olha, cada ministro que entrou, que foi nomeado, principalmente no governo Temer, ficou de ministro interino o secretário Rosselli, que hoje é secretário de Educação aqui de São Paulo, do governo estadual. Ele tinha conhecimento. Ele já tinha sido secretário no estado deles, no Amazonas, era professor da rede, já estava no MEC, ele tinha conhecimento. Os outros, depois desse interino no governo Temer, os outros não entendem nada de Fundeb. Aí chegam e querem rediscutir o que eles não sabem, o que eles não conhecem. Eles não conhecem o chão de escola, não conhecem a rede imensa que nós temos no Brasil para dar sustentabilidade. Deveria acatar o que a Câmara e o Senado vêm discutindo há 2 anos. Agora, essa discussão na Câmara, do projeto da Câmara, na sua avaliação, você que tem acompanhado, ele atende à expectativa, ele mantém quase que o projeto original que está perdendo a validade agora no final do ano? Não, ele melhora. Ele melhora porque pede que a União coloque mais recursos. Coloque mais recursos. Se antes a União colocava 10 nesse fundo para dar sustentabilidade aos estados mais pobres, agora pede que ponha 20. Tem outras propostas circulando lá, alguns itens que poderiam ser modificados e melhorados, mas ele melhora. Toda lei pode ser aperfeiçoada e deve. Era justamente isso que eu queria ouvir da sua parte, vereadora. Porque o Brasil cumpra, Oliveira, quem nos acompanha aqui, a dívida imensa que tem com os brasileiros em termos educacionais ainda. Com os analfabetos que nós temos, aqueles que não conseguiram estudar, os jovens que estão fora da escola. A sustentação da educação brasileira está dentro desta emenda constitucional. Aí cada ministro que chega aqui não conhece o chão de escola, que não conhece, nunca foi secretário de educação, nem professor, não sabe nem do que nós estamos falando, vai lá interferir. O governo quer apresentar propostas do tipo: vou colocar dentro da conta do Fundeb a previdência dos profissionais da educação. Como assim? Aqui em Sorocaba, os profissionais da educação, ou eles pagam, se eles são do Estado, eles pagam a aposentadoria deles para o IPESP, no fundo. É importante colocar para o ouvinte, para o nosso internauta, que no ano passado os recursos do Fundeb, o fundo, somaram cerca de 166 bilhões e 600 milhões de reais, ou seja, 151 bilhões e 400 milhões de reais de arrecadação estadual e municipal e 15 bilhões e 14 milhões de reais da União. Sobre essa divisão, como que você... Não é pouco, você faz a comparação do que se gasta, quem contribui mais são os estados e municípios. É justamente isso que eu estou te perguntando. Ela tem a obrigação maior com o ensino superior, as nossas universidades, os institutos federais, mas ela tem que contribuir, a partir do Fundeb, ela tem que contribuir com o ensino que acontece nas cidades e nos estados. Então, a professora Dorinha colocou, a União vai colocar 20%, é aperfeiçoar a lei, é botar mais recursos, é pagar a dívida da educação brasileira que o governo brasileiro tem com os brasileiros, pagar essa dívida de não ter oferecido educação para todos, uma coisa tão recente, é de 2006 o Fundeb. Antes disso, os prefeitos faziam campanha assim, você se lembra, Oliveira, quem nos acompanha, na minha administração, nenhuma criança ficará fora da escola, como se fosse uma proposta política. Não, é uma obrigação constitucional. Mas eles apresentavam como uma proposta política de governo. Não pode, é direito constitucional
que todos têm direito à educação, adultos, jovens, todos, o ensino profissionalizante, o ensino superior, facilitar a vida dos estudantes para que eles cheguem ao ensino superior. Aliás, quando Agora, você coloca essa linha do tempo, vereadora Yara Bernardi, que foi relatora do Fundeb da Câmara dos Deputados, eu me lembro ali que, na época, entre o ano 2000 e 2003, quantas vezes nós não discutimos a questão de falta de vaga em escolas, né? Crianças que estavam fora da sala de aula, né? E de um tempo para cá, e é muito recente isso. super recente, isso que eu estou dizendo é uma lei que os governantes brasileiros. Você lembra de Juscelino, por exemplo? Não é uma crítica, ele falava 50 anos em 5, não tinha nenhuma proposta educacional. Os 50 anos em 5 que o Brasil ia progredir, queria governar em 5 anos, não tinha nenhuma proposta educacional. Tinha o Fundef, que garantia só as crianças no ensino fundamental, mas não no médio. O Fundef foi aperfeiçoado para o Fundeb, atender a todos, desde a creche. E diante desse cenário, olha, nós estamos num momento de transição, né? Nós que estávamos acostumados principalmente com as aulas tradicionais, nas quatro paredes da sala de aula, hoje já estamos tendo aula à distância. A EAD era considerado aí algo que não era indigesto, né, por muitos profissionais da educação, e hoje é uma necessidade. Então, a gente passa por grandes transformações. E teremos, é o que a gente espera o mais rápido possível, o fim dessa pandemia. Essa mexida nesses recursos do Fundeb, se elas derem sequência da forma como o governo tenta, você vê prejuízos para a educação que passa por esse momento de transformações e também de incertezas? Olha, Oliveira, quem nos acompanha aqui nesta gravação, nesta live, ouvindo, e eu agradeço que você me ouça, porque a educação foi sempre uma das minhas metas de trabalho até hoje, como vereador e como deputado e vereadora, que eu volto novamente a ser hoje. Se nós vamos estabelecer, por exemplo, uma parcela do ensino remoto para as nossas crianças, hoje é muito importante que a criança não tenha perdido o contato com a escola. Os professores estão mandando lição, mas quando você fala de escola pública, é para todos. Tem criança que não tem celular que suporta. O único celular que tem na casa é do pai. O pai usa para trabalhar. Como é que faz? Se na escola pública for estabelecer pelo menos uma parcela de ensino remoto, acompanhamento, a lição que o pai possa acompanhar, que a professora deu, o professor deu, e se ele fez ou não fez em casa, tem que garantir internet para todos. A internet hoje já é uma questão mundial. A internet é um meio de sobrevivência e de comunicação. Então, se a escola não garantir a internet para todos, ou celular, ou um iPad para todas as crianças, como isso é absolutamente comum no mundo inteiro, agora nunca a presença do professor deverá ser substituída, nunca. A convivência na escola, o aprendizado, o contato com o professor conhecendo cada aluno. Aí, alguns já começaram a dizer, depois dessa pandemia, o ensino pode ser remoto, o ensino à distância já tem no ensino superior, pode ser... Calma aí, como é que eu vou fazer pré-escola? Como é que eu vou fazer creche com o ensino remoto? A convivência, aprendizado, a escola com a cultura da paz, que todos sejam aceitos, que ninguém seja discriminado, só se aprende na escola e com convivência. Agora, entendeu? Nós estamos falando... Agora, não tiro isso, porque... Agora, hoje tem professor que trabalha o dia inteiro. Antes ele trabalhava aquele período na escola e ainda fazia alguma coisa em casa, como sempre. Hoje ele trabalha o dia inteiro. Ele está na internet o dia inteiro, mandando o conteúdo, atendendo o aluno, atendendo o pai que chega de noite. Ele trabalha o tempo inteiro. Para quem diga que o home office a gente trabalha dobrado ou triplicado, né? E isso em todas as... Home office, com o seu computador, com o seu celular, ninguém pagando sua internet, que raio de trabalho é esse? Quando você faz isso em casa numa empresa, ela tem que bancar isso para você. Ela tem que bancar. Fora energia elétrica, né? É tudo. Uma gravação engraçadíssima, né? O cidadão falando para o patrão, mas como é isso agora? Você não me dá o celular? Quando eu estava na empresa, eu tinha internet, eu tinha o meu computador, eu tinha um cafezinho que me serviam, eu tinha um horário de trabalho. Agora que eu estou home office, você me chama a hora que quiser, o dia inteiro, no meu celular, no meu computador? E vem mexer meu picuá ainda, para não falar outra coisa, Juliana. Vamos lá. Não, com a minha família. Encheu o saco, meu.
Isso aí. Isso o senhor não me paga essas horas extras, não me paga, é isso. Agora, aqui em Sorocaba, por exemplo, eu queria colocar para você, tem uma questão seríssima nas escolas de Sorocaba. Eu ia te buscar justamente nesse assunto, porque antes da gente entrar no ar, você falou, Oliveira, eu quero falar de Sorocaba. Contar do Fundeb. Os nossos deputados estão votando isso. Aí eu liguei para o deputado Lipe, liguei para o deputado Jefferson. O deputado Derrita, eu não tenho o telefone dele. Eu falei, o que vocês vão fazer? Eu cobrava cada vez que os dois deputados apareciam aqui nas rádios, principalmente nas rádios em Sorocaba, eu perguntava, o que vocês estão prestando atenção no Fundeb? Vocês estão prestando atenção no Fundeb? Vai votar? Deputado Lipe, eu não estava acompanhando. Deputado Jefferson, não é da minha área. Falei, pelo amor de Deus, o que vocês vão dar de satisfação aos prefeitos e aos governadores se não votar o Fundeb? Os dois se comprometeram a votar, falaram comigo esse final de semana, e se comprometeram a votar no relatório da professora Dorinha como está, porque ele é muito bem feito, e 3 anos de discussão. Então, Maravilha, eu vou aproveitar aqui. A vereadora Yara Bernardi, ela é uma pessoa, eu conheço, do pouco que eu conheço dos últimos 20 anos, ela tem um livre trânsito entre praticamente todos os partidos. Eu nunca vi alguém se opor a Yara. Ela chega, é respeitada. Parabéns. Oi? O que foi? Alguns podem respeitar, tem alguns que não você é respeitada assim, Yara, e tem que ser respeitada porque tem uma história. Quando você chega no Congresso Nacional, por exemplo, eu estive lá, né, já estive com a Yara lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Quando você chega, existe lá um local, um mural, onde ela está entre as parlamentares que contribuíram para que a frente feminista, para o desenvolvimento do país de uma maneira como um todo. Para estar naquele mural lá, ou seja, é para poucos. Viu? Eu já voltei depois que você saiu lá, eu continuo o mesmo mural e outro não foi acrescentado, mas o teu nome está lá. Voltei no ano passado. Eu voltei muito pela luta das mulheres também, foi uma prioridade de trabalho meu, todas essas legislações que avançaram com relação aos direitos das mulheres, Lei Maria da Penha e outras, 5 leis que eu aprovei são voltadas à questão das mulheres. Não tem ninguém. Coordenei a bancada feminina por muitos anos. Claro, é muito respeitado, super respeitado. E nessa fala, só quero colocar justamente nessa fala que você coloca que esteve com o deputado Jefferson Campos, conheço o Jefferson, sei do respeito que ele tem com você, da mesma maneira o próprio deputado Vitor Lipe. Então, nós esperamos que essa articulação sua, ela possa ter uma efetividade, que eles possam cumprir justamente isso, e fez o papel correto. Tem história para poder cobrar dos parlamentares. E esses parlamentares, Yara, eles sabem do impacto que isso pode ter aqui na base. Louco, claro. E eles vão ser cobrados, né? Não é um desastre se não votar isso. Não teria mais esse financiamento, os prefeitos vão pagar o salário dos professores de que maneira? Tem um piso, tem uma contribuição. Estou falando, em Sorocaba recebe mais de 100 milhões de volta do que ela manda para o fundo estadual, que redistribui pelas cidades. Sorocaba recebe quase 100 milhões a mais porque tem muitos alunos. Ou seja, você não é contra aprimorar o projeto, mas com muito cuidado, inteligência e cuidado, né? O governo federal do presidente Bolsonaro fala em colocar previdência ali, colocar assistência social ali. Como assim, gente? Isso é um fundo da educação. Assistência social tem a sua área, a previdência é outra. E ficam falando outras coisas de quem desconhece. Desconhece, não sabe do que está dizendo. Também 4 ou 5 ministros que não são do chão de fábrica, como diz hoje, do chão de escola, não sabem do que nós estamos falando. Vereadora Yara Bernardi. Não foram prefeitos, não foram vereadores, então não conhecem as regras. Mandar um abraço para Graça Nardi, acompanhando a nossa conversa. Obrigado, Graça. A Neuza Cardoso, o Sabá Machado. Ele colocou aqui, ela é boa no que faz mesmo. Ok, tá, ok, legal. Neuza Cardoso, grande vereadora, sabe trabalhar para o bem do povo, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho do trabalho da Yara. Posso falar mais uma coisinha da rede municipal, Oliveira? Sim, claro. Tá. Oliveira, eu estou com vontade até de procurar o Ministério Público, porque a insegurança nas escolas é muito grande. O que está acontecendo? Estão levando as escolas nas costas, Oliveira. Não o que é levar as escolas na costa para entendimento do internauta? A população me entende. Levar a escola nas costas, as escolas sendo assaltadas,
as escolas sendo furtadas, invadidas. Há 2 anos que não tem uma empresa para fazer conserto nas escolas. Tem escola aqui com problemas seríssimos, como no Sorocaba 1, escolas que na Vila Barão, que metade da escola afundou e está interditada. É assim, recursos que o diretor não tem, nem para fazer conserto pequeno, nem conserto maior. Então, há Então, eu 2 vou te anos. contar uma aqui. Deixa eu segurar aqui. Eu vou te contar uma aqui nessa questão Cada das um tem uma conta. escolas. Há praticamente 2 anos atrás, eu não conseguia entender e compreender, porque nós temos a nossa GCM, que presta um serviço de excelência na cidade de Sorocaba, respeitado por todos. Todos os finais de semana nós noticiávamos furtos em escola. E depois isso passou para a semana, feriados e tudo mais. Um dia eu chamei uma fonte junto à GCM e falei, Oliveira, é o seguinte, não fala o que eu vou dizer para você no ar naquele período de meio-dia, porque eu vou te dizer o que está acontecendo. Isso que você acabou de falar, nossas escolas não têm o sistema de alarme. Há mais de um ano, eles estavam tentando fazer o processo de licitação e o processo não havia sido feito. Hoje nós estamos já no mês de julho, a segunda metade do mês de 2020, faltando aí poucos meses para o final desse mandato, e não foi realizado ainda esse contrato, Yara. Tem que ir para o Ministério Público, acho que você está demorando demais. Me desculpe, mas eu estou te falando de uma forma provocativa contigo também. Não, você não imagina o custo que é você colocar toda uma fiação na escola novamente. A geladeira, que lá no Jardim Imperatriz, na escola Inês Cesarotti, o desplante foi tanto que um cidadão foi pego num carrinho de mão, numa escola onde arrombaram todas as portas da escola, até o portão desapareceu. A escola está interditada, os professores não podem, a comunidade escolar não pode voltar nessa escola, porque não dá. Arrombaram tudo. Aí o cidadão estava saindo com uma geladeira no carrinho de mão na porta da escola. Olha o desplante. A escola, nessa semana passada, que passou, teve 6 ocorrências. Furtam toda a fiação. Escute aqui, isso é quadrilha. Não é um cidadão, ele tem que vender para algum lugar. A escola do Jardim Capitão José Osório de Campos Maia, o ano passado, ela sofreu acho que 10, 12, mais que 12, fui com o vereador Martinez lá, 12. Chegava no final de semana, os professores voltavam na segunda, nada, tudo roubado, os tetos caindo, não tinha fiação. A polícia, a Guarda Municipal, fez uma pequena investigação, não é nem tarefa dela, fez uma pequena investigação e achou para onde? Para o ferro velho, onde estavam vendendo os fios. Eu já estou acreditando em crime organizado com relação à invasão das escolas. Mas eu ia falar para você agora, na tua fala. Yara, isso aí beira uma organização criminosa. E há que se lembrar que nós temos um delegado de polícia aposentado no comando da Secretaria de Segurança Pública, e eu acho que é o momento do doutor Marcelo Carriel dar um basta nessa história aí, buscar toda a sua experiência. As escolas tinham monitoramento. No governo Panunzi, ele terceirizou. Foi um desastre. Aí chega o secretário no governo Crespo, o secretário André, de triste lembrança, aquele das apostilas, aquele do comprou milhões em material, chega para a televisão um dia e fala, não, nós não temos mais monitoramento nas escolas. Pronto. Foi o recado que ele deu, para a contravenção. O inoportuno do secretário André, na época. Aí começou furto, invasão, ocupação. Eu já estou pensando hoje, principalmente na Zona Norte, uma quadrilha assaltando as escolas, principalmente fiação. É um custo muito alto para você fazer esse tipo de conserto, e nenhuma providência. Falei com o delegado Carreal, como você disse. A Polícia Civil tem que investigar e a Guarda Municipal tem que voltar a cuidar do patrimônio. Não é possível. Eu vejo a relação todo dia nas rádios. A Guarda Municipal, nesse final de semana, e todo dia. Ela pegou um menino lá que foi entregue aos pais com tantos pinos de cocaína e maconha. E não sei, meu Deus, virou esta a tarefa da Guarda Municipal? O combate ao tráfico de drogas? Mas tem uma outra questão também, vereador Yara Bernardes. Esses crimes não estão acontecendo de agora.
né? E é bom lembrar que Não, o doutor Marcelo Carriel foi delegado mas me de parece, polícia, Oliveira, a e ele deve prioridade da ter esse know-how aí para poder entender por quê e trazer esclarecimento à população. Por que que parece esses crimes estão ocorrendo? Parece prioridade da Guarda Municipal combater o tráfico de drogas. Por favor, ela não é polícia especializada nisso para ficar correndo atrás de menina na periferia. Por favor, vamos voltar a cuidar do patrimônio. O maior patrimônio são as nossas crianças, os nossos jovens, é a escola deles. O doutor Carreal disse que iria estudar uma proposta que já existiu anteriormente, de linkar as escolas com o monitoramento que a Guarda Municipal já tem, e que seria até uma proposta mais barata do que se apresenta aí de novo de terceirização. A Guarda Municipal já monitora a cidade. Então, que monitore as escolas também. Já tá, porque o prejuízo é imenso, o prejuízo da educação, o prejuízo porque a prefeitura tem em montar uma escola de novo. Uma escola, como eu falei, do Jardim 43, está inabitável, ela não pode receber aluno nem ninguém. Os professores que têm que voltar agora, não sei em que condições, os profissionais da educação todos, auxiliares, diretores, professores, têm que voltar para as escolas, como a prefeita determinou agora, não sei em que condições. Nessa escola eles não conseguem voltar, não dá. Tem outras que eles... Essa sua medida que você pretende ir ao Ministério Público já nos próximos dias? Eu já estou pensando, se não houver uma providência mais dramática e mais... Tiveram 2 anos para tomar, Yara. Nós estamos aí há 2 anos falando dessa questão. Vá para o Ministério Público. A Secretaria de Educação, ela promete desde o início do governo Crespo, e toca prefeito, caça prefeito e tudo mais, que tem que ter uma empresa para fazer os reparos nas escolas. Paga com recurso da educação específico para consertar a escola. Não é tarefa de diretor ficar fazendo junto com a PM, recolhendo dinheiro para consertar a escola. Mas não adianta consertar a escola e não ter segurança. O problema está aí. Falou, Oliveira. Eu conserto hoje, no final de semana já roubaram tudo. Roubaram o computador que a PM ajudou a comprar, a geladeira. A PM tem que recolher recursos para fazer a mais, não aquilo que o poder público tem que fazer. A PM que você disse é Associação de Pais e Mestres, não é a PM, Polícia Militar. Essa tem que zelar pela segurança. A Associação de Pais e Mestres que tem que existir na escola para promover a participação e junto com a comunidade e a escola. Comunidade escolar, como a gente fala como um todo. Mas hoje elas vivem fazendo festa e recolhendo recursos, e agora não tem nesse período, inclusive, para poder fazer um plus a mais na escola e não sustentar, fazer reforma. Não dá. As escolas do Sorocabal estão afundando. Todo mundo sabe disso. Outras que eu disse para você, olha, tem todo tipo de problema, infiltração, telhado caindo, a cozinha está um desastre. Escute aqui, cadê? Onde está a empresa? Não terminaram até hoje a tal da licitação para contratar a empresa que faria a reforma nas escolas, com recurso da prefeitura. Os diretores não têm recurso para isso. Tem uma verbinha miserável de R$1.000 por mês. Que é isso? Como que eles vão dar sustentabilidade? Agora, a questão da segurança, os profissionais da educação voltam, e você sabe que o empregador tem que dar EPI para os funcionários nesse estado de calamidade. Sim. Mandou máscara para as escolas? Não. Mandou álcool gel para as escolas? Não. Mandou o shield lá para proteção daqueles que estão atendendo o público diretamente? Não, porque os pais estão indo na escola, estão pedindo matrícula? Não. Tem internet na escola? Não, tem muita escola que não tem internet. Que ela nem aguentaria todos os profissionais, dentro que cada um ficasse na sua sala, para fazer o trabalho remoto com as crianças. Então, eles vão trabalhar dobrado. Vereadora Yara Bernardi, foi um prazer. Vamos fazer o quê? Eu queria saber o que os profissionais da educação vão fazer na escola neste momento. Foi um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Sua indignação é grande. E a merenda, Oliveira? E a merenda? E a merenda, que levou quase 4 meses para chegarem à conclusão que seria um cartão para que a criança comprasse a merenda e não passasse fome nesse período. É muito demorada. Todas as decisões na educação são muito demoradas, tal é a premência e a importância da educação. Foi um prazer imenso tê-la conosco aqui na Hora da Notícia, no rmsnews.com.br. Você que está nos acompanhando, obrigado pela audiência. Obrigado, vereadora Yara Bernardi, ela que foi relatora do Fundeb na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. O Fundeb, que está em vias aí sendo votado hoje, Oliveira. Votado hoje. Exato, né? A gente tem que ficar atentos, né? Obrigado e satisfação. Até a próxima, vereadora Yara.
Se me deixam falar, eu falo. Muito obrigada pelo espaço, Oliveira. Um abraço. Aqui você sempre teve espaço, Yara, e continuará tendo. Um abraço. E onde nós desenvolvemos o nosso jornalismo sempre será assim. Obrigado para você, vereadora Yara Bernardi, vereadora do Partido dos Trabalhadores, conversando conosco aqui ao vivo no rmsnews.com.br. Jornalismo para você conectado na internet. Muito obrigado sempre, mandando sempre um abraço. Olha, nas plataformas que você estiver acompanhando o rmsnews.com.br. É assim, a informação acontece a qualquer momento e você sempre fica muito bem informado. Obrigado pelo carinho da audiência. Estou vendo aqui uma audiência registrada de forma fantástica nesse momento. Mando um abraço também para a Marili Maia, a Silmara Cristina, essa sempre soube trabalhar, propriedade... prosperidade, legal, a Josélia Santos também, acompanhando o rmsnews.com.br. Entre na nossa página, nas nossas páginas, a página da plataforma que você estiver, clique, curta a nossa página, porque sempre que uma informação tiver, automaticamente você vai receber já o nosso clique aí com as nossas transmissões. Obrigado pelo carinho da sua audiência e a qualquer momento poderemos voltar com mais informação sempre que um fato justificar a nossa presença. Obrigado sempre e até a próxima edição do rmsnews.com.br. Notícia da hora. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só a nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado.